Ondas de calor com temperaturas que chegam a 38 graus. Temporais que causam alagamentos e destruição. Esta tem sido a realidade de Sorocaba em 2023. Especialistas alertam há tempos para os impactos das mudanças climáticas no mundo e isso afeta também a cidade. Mas como o poder público tem se preparado para enfrentar essa realidade? Eu sou o Jonatas Rosa e este é o Porquê em Pauta. Porquê em Pauta, a notícia para você ouvir. Em setembro, a onda de calor que atingiu Sorocaba fez a temperatura chegar aos 38 graus e a sensação térmica beirar os 40 graus. O calorão atípico causou desconforto e deixou a vida mais difícil. No início de novembro, foi a vez da cidade ser atingida por um grande temporal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos passaram dos 90 km por hora por aqui. O cenário foi de caos e destruição. Sorocaba teve inúmeros pontos de alagamentos, centenas de árvores caíram e boa parte da cidade ficou no escuro e sem água por dias. Enquanto o clima muda e traz consequências, o poder público não se prepara. O prefeito Rodrigo Manga cortou a verba da Defesa Civil, principal órgão para atender a população nessas situações, em 12 vezes. O orçamento do órgão caiu de 130 mil em 2022 para pouco mais de 10 mil em 2023. Agora, para a gente entender melhor as mudanças climáticas e suas consequências e o papel do poder público nessa história, vamos conversar com o professor André Cordeiro. André é doutor em Ciências da Engenharia Ambiental e professor da UFSCar Sorocaba. Ele também foi diretor-presidente da Fundação Agência da Bacia do Rio Sorocaba e do Médio Tietê. Professor, eu queria começar falando um pouco dessa onda de calor que a gente está vivendo, que está deixando todo mundo angustiado aí, parece algo fora do comum, e a ideia é entender um pouco todo esse contexto, né? Eu queria que você começasse explicando para a gente, professor, o que é essa onda de calor, o que está acontecendo, por que isso está acontecendo? Bom, Thiago, nesse período do ano, né, que a gente está entrando, que é o final da primavera, começo do verão, é um período onde você geralmente tem uma massa de ar mais seco, mais quente na região central do Brasil, e a vinda de frentes frias, principalmente do sul, começam a trazer chuva. Depende do ano, essa massa de ar quente central, ela está mais forte ou mais fraca. Isso envolve uma série de fatores. Um deles é o aquecimento do mar no Pacífico, que a gente chama de El Niño. Então, quando tem El Niño, muitas vezes essas massas de ar quente acabam ficando mais fortes, impedindo que as chuvas que chegam lá do sul cheguem com mais frequência ou consiga romper essa barreira de ar quente. Então, quando a gente tem El Niño, é comum você ter muita chuva no sul, porque a frente fria não consegue subir, então ela começa a provocar chuvas fortes no sul. E aqui na nossa região varia, mas normalmente o volume de chuva não é afetado, mas a intensidade da chuva sim. E na região norte e nordeste costuma ter mais seca, né? Porque como a chuva não sobe, você também tem um estabelecimento de uma área mais árida naquela região, que é o que a gente está passando nesse momento. Esse é um processo natural, mas que é intensificado pelo homem, ou seja, quando a gente vai aquecendo a atmosfera, mesmo que seja alguns poucos graus, você aumenta a intensidade do El Niño. Então nós estamos num El Niño muito forte, talvez o mais forte registrado pela ciência. Então isso faz com que o acúmulo de calor na região mais central do Brasil, sudeste, centro-oeste, acaba sendo intensificado. Então, na verdade, a gente está passando por um processo que é natural, a sazonalidade faz com que isso aconteça, mas que é intensificado pela ação humana. Então, a gente acaba reconhecendo isso porque afeta as cidades. Aí entra numa outra questão, que é como as cidades se preparam para essas situações que deveriam ser mais arborizadas. Você deveria preservar mais regiões de dissipação de calor e não de acúmulo de calor, como, por exemplo, acúmulo de prédios, aumento da densidade.
Só que as cidades também não se preparam para essas situações que a gente prevê, em função do aquecimento global, se torne cada vez mais constante. É sobre isso que a gente queria falar um pouquinho mais para frente, até para entender um pouco. O senhor acabou de falar que essas questões podem ficar um pouco mais constantes. É justamente isso que eu queria saber. Se para um futuro próximo essas ondas de calor, esse calor vai se tornar mais intenso. O que a gente está sentindo agora de calor pode se tornar a temperatura normal, habitual nos próximos anos. Na verdade, em alguns períodos do ano, porque não vai deixar de haver a sazonalidade. A gente tem uma sazonalidade que é temperaturas mais baixas e mais secas no inverno e temperaturas mais altas e mais úmidas no verão. Essa sazonalidade não vai deixar de existir. Só que o frio no inverno nunca vai ser tão frio como já foi no passado, e o calor no verão vai ser acima do calor que a gente já tinha convivido no passado. Então você tem uma intensificação dos processos. Agora, por exemplo, a tendência também é você aumentar a quantidade de seca no período de inverno, né? Porque o nosso inverno é caracterizado não só por temperaturas mais baixas, mas por menos umidade. Então, a tendência é você aumentar a umidade no inverno, reduzir a umidade no inverno, então você vai ter períodos de estiagens mais longos e mais intensos, 10, 20 dias sem chuva. E no verão, você vai ter um calor muito forte e uma tendência da chuva se concentrar, porque toda essa energia da água e da umidade, quando vem a frente fria, ela cai de uma vez só, né? Então essas chuvas com tempestades, com ventos, elas tendem a se tornar mais comuns. Agora, quanto que a temperatura média do planeta vai aumentar, essa ainda é uma incógnita, apesar que os modelos mais utilizados indicam até 2050, se não me engano, um aumento de 1,5 grau na média. Pode parecer pouco, 1,5 grau, mas é a diferença entre uma temperatura de 25 graus, uma temperatura de 27. A gente às vezes não percebe muito essas variações de temperatura, mas o aumento da temperatura é bem significativo. Agora, professor, a gente fala muito em mudanças climáticas drásticas, há muito tempo se denuncia isso, que isso vem ocorrendo. Em que estágio a gente está agora? A gente está falando de ter mudanças climáticas drásticas, realmente isso está acontecendo agora, isso está em curso, isso já aconteceu, algo que a gente já passou e a gente precisa lidar com isso? Então, na verdade, como eu te falei, a sazonalidade do clima ela não muda. Não mudou por enquanto, mas a intensificação de processos mais drásticos tem mudado, e isso é fruto da mudança climática global. É fruto da ação do homem sobre o clima. Nenhuma dessas mudanças, que a gente às vezes vê filme, teve um filme acho que de 2012, alguma coisa assim, que as coisas mudavam-se muito rápido. Mudanças climáticas não ocorrem com essa rapidez, elas vão ocorrendo de forma concomitante. Como você tem ainda variações anuais, pode ser que o ano que vem, por exemplo, a gente não tenha um calor tão grande, não é assim de repente, entendeu? Ele vai se acumulando. Então, a tendência que a gente tem é aumentos de temperatura no verão. Essa atual aquecimento que a gente passou, ele é um conjunto de vários fatores. Como eu falei, um dos fatores é o El Niño, que é um aquecimento da faixa equatorial no Oceano Pacífico. Isso modifica todo o clima da América do Sul. El Niño, eles ocorrem mais ou menos a cada 10 anos. Antigamente achava-se que ocorria a cada 20, mas aparentemente está ocorrendo a cada 10. E ela é intercalada por um outro fenômeno que chama La Nina, que é o contrário do El Niño, ela resfria o Pacífico. Então, é difícil as pessoas entenderem a questão da mudança climática, porque a mudança climática ela não ocorre nem de repente, nem ela deixa de ocorrer de forma sazonal e com altos e baixos, né? O que a gente tem como certeza é que a tendência da nossa região é aumentar os períodos de estiagem, ter verões mais quentes e com chuvas mais intensas. Não é nem pela quantidade de água,
mas é pelo acúmulo de água caindo num período muito curto, ou seja, tempestades que fazem muito estrago, né? Então, a gente está vendo isso acontecer ano a ano. Só que às vezes tem um ano um pouco que isso não é tão perceptível, tem anos como esse atual nosso, que o conjunto de fatores climáticos tornou bem perceptível, né? Então, não dá para falar que todo o verão agora vai ser nesse nível, mas essas situações de calor extremo vão começar a acontecer de forma mais frequente. Agora, o senhor falou dessa questão aí de como isso afeta a América do Sul. O Brasil é especialmente vulnerável a esses quadros, a esses fenômenos, professor? Não, é assim, cada país tem as suas situações em função do clima, né? O Brasil, ele tem uma situação muito especial, porque tem a floresta amazônica. A floresta amazônica é uma bomba de umidade, ela produz muita umidade, né? E essa umidade tende a descer para a região centro-oeste do Brasil. Então, o clima de São Paulo, por exemplo, ele é muito afetado por essa capacidade da água da Amazônia chegar para cá, ou para o centro-oeste, né? Principalmente no período de verão. Porque depois que esse período de frentes frias do sul começam a diminuir de intensidade, você começa a ter a chuva que vem da Amazônia com mais intensidade de dezembro e janeiro. Então, é um conjunto de fatores que faz com que o clima do Brasil seja afetado por situações fora do seu território, né? Esse é um dos problemas do clima. Quando você altera o clima, você não altera com o país, você altera globalmente, né? Então, todo mundo sofre o efeito da alteração do clima, né? Eu só não gosto de falar que estamos todo mundo no mesmo barco, porque, na verdade, é mais ou menos, né? Nós estamos no mesmo barco, mas alguns estão na classe A e os outros estão no porão. Nós estamos quase no porão, então a gente acaba sofrendo mais porque não tem recurso para evitar os efeitos dessa mudança climática, nem recurso, nem talvez conscientização suficiente para isso. E apesar dessa discussão toda, professor, você acha que há um interesse e há um esforço em nível mundial de realmente se retardar esse quadro de aquecimento global, de mudar essa situação? Então, existe muita discussão a respeito disso, mas a gente vê pouca ação no sentido de realmente fazer alguma coisa que seja eficiente nesse processo. Todo mundo sabe que a questão das mudanças climáticas está relacionada com a quantidade de CO2 e outros gases mandados para a atmosfera. E boa parte desse CO2 ele vai para a atmosfera através de processos como queima de combustível fóssil em automóveis, em indústrias, em usinas termoelétricas, né? E aqui no Brasil, uma das coisas que mais contribui são as queimadas, né? Que também ocorrem principalmente nos ecossistemas do Cerrado e da Amazônia, mas também aqui na Mata Atlântica. Então, assim, tem uma série de fatores que a gente já sabe que são causadores. Alguns acabam sendo mais discutidos, né? A questão da redução das queimadas é uma coisa importante que é discutida aqui no Brasil e muitos países do mundo nos cobram ações a esse respeito. Agora, existem outros impactos tão importantes quanto, talvez até mais, como, por exemplo, a queima de combustível fóssil, que apesar da discussão ocorrer há muitos anos, ainda não surtiu nenhum efeito nesse impacto, né? Porque, na verdade, para você alterar isso, você precisa alterar como que a sociedade se relaciona com o meio ambiente. É uma alteração grande na forma de viver do ser humano. O ser humano tem que ficar menos dependente da energia gerada por combustível fóssil. Isso não está acontecendo, né? Então as ações ainda são muito aquém daquilo que a gente precisaria para ter uma mudança significativa no processo de aquecimento global e de mudança climática. Principalmente porque essas mudanças afetam a forma com que as pessoas se relacionam com o planeta, que é uma forma de exploração, né, e retirada de recursos
e sem pensar no próprio ciclo do planeta de renovação disso. Agora, professor, você fala dessa relação com o planeta, de como a gente lida com isso, e muita gente tem dito que o cenário que a gente tem hoje, em relação ao aquecimento global, em relação às mudanças climáticas, é irreversível, que não tem como voltar atrás. O senhor concorda com isso? Uma parte sim, né? Assim, os efeitos que a gente já previa para 2050 provavelmente vão acontecer. Porque, como eu disse, apesar de ter sido discutido há muito tempo, poucas ações efetivas foram feitas para evitar isso. Na verdade, a gente está num planeta hoje com aumento de consumo de combustível fóssil, não com redução, né? Então, a mudança climática, uma parte dela prevista, já está acontecendo e vai acontecer. O problema é que se a gente também não fizer nada, aí ela pode se tornar ainda mais problemática, porque todos nós dependemos principalmente da agricultura. E a agricultura precisa ter um clima favorável, né? Ou seja, ela precisa ter chuva num período, seca no outro. As secas não podem ser muito prolongadas, os períodos de chuva não podem ser muito intensos, porque senão você tem perda da safra. Então, quando você modifica no clima, você acaba, em contrapartida, modificando a produção agrícola e a produção de alimento, né? Então, quanto mais você modifica, mais difícil é você produzir alimento, é você usar água, por exemplo, para abastecimento público, né? Então, uma parte do aquecimento global realmente a gente já não tem como mais reverter. Mas a gente pode evitar efeitos mais graves ainda se a gente começar a alterar a nossa forma de relação com o meio ambiente. Agora, quando a gente fala dessas mudanças também, professor, imagino que a gente tenha que pensar em adaptações, né? Em pensar em como a gente se adapta ao o que já está ocorrendo de mudanças e ter outras mudanças importantes, né? E o que cabe aos governos fazerem, o que cabe à sociedade fazer, como é que a gente organiza isso? Então, como é um problema global, as soluções também não são nem regionais, nem individuais. Elas precisam ser soluções efetivas globais, né? Mas a gente pode reduzir o impacto dessas alterações de forma local. Então, principalmente as prefeituras têm que começar a se preparar para isso. A gente viu nessas últimas chuvas que aconteceram que os nossos serviços públicos, eles não estão preparados para responder com rapidez e com eficiência quando você tem uma situação como uma chuva torrencial com muito vento, né? Que é uma coisa que tende a se tornar cada vez mais comum. Da mesma forma, quando a gente passa por períodos de estiagem prolongada, a gente vê que os municípios também não têm se preparado para a falta d'água ou para a dificuldade de subter água, que é uma coisa que também está se tornando cada vez mais comum. O problema é que os municípios eles tendem a não planejar o futuro, né? Eles têm uma visão, isso de modo geral, uma visão de muito curto prazo. E essas mudanças são mudanças de médio e longo prazo. Então, uma coisa que é importante às cidades é ter a arborização de rua. Mas essa arborização de rua ser cuidada para evitar com que, nesses períodos de chuva, elas caem, né? Então, você tem que fazer uma poda preventiva, você tem que fazer uma avaliação das árvores que estão plantadas para saber a saúde dessas árvores. É muito comum a árvore ser plantada e depois ela ser judiada pela própria população, né? Impedindo que a raiz respire, ou muitas vezes matando mesmo a árvore com broca. Isso é comum na cidade. Então você não adianta só plantar, você tem que plantar e cuidar para que essas árvores tenham saúde e consigam suportar ventos fortes, chuva torrencial. A mesma coisa a água, né? Não adianta fazer campanha para reduzir o consumo só quando já não tem mais água disponível. Você tem que criar mecanismos para que a população não fique sem água quando esses períodos de estiagem acontecerem. Porque não é se vão acontecer, é quando vão acontecer. Então, por exemplo, você tem que ter uma política de cisterna. Uma política de cisterna para coleta de água de chuva, para usos não consumíveis, né? Para usos de lavagem de terreno, etc. e tal.
tem que ter um controle muito grande sobre a captação de água pelos as várias agentes que usam a água direto do ambiente. Então você tem que ter uma série de políticas de preparação para isso. O que a gente vê na maior parte dos municípios, tanto grandes quanto pequenos, é que não se prepara para uma situação que a gente sabe que vai acontecer. E daí, quando acontece, a culpa é da chuva, é de São Pedro, é do Rio, né? E quando, na verdade, é a culpa do poder público que não se prepara para uma situação que a gente sabe que vai acontecer. Agora, a gente falando de água, professor, de abastecimento de água, como o senhor comentou, é um grande problema aqui, né? A gente tem períodos de cheia, que inclusive se rola histórias de rompimento de barragem, aí tem períodos de estiagem que falta água para as pessoas, e isso não mudou, né, professor? Pelo jeito, isso continua do mesmo jeito, o poder público aqui, tanto de Sorocaba quanto da região, que dependem basicamente dos mesmos rios, dos mesmos espaços, continuam não se preparando para essas questões. Isso parece ser uma prática comum, né? Quando teve a crise hídrica anterior a essa que a gente teve em 20 e 21, foi em 14 e 15, não sei se você lembra, foi quando teve aquele problema sério em São Paulo, do Cantareira, e aqui na região, o município de Itu, teve uma situação muito séria de falta de água, até com roubo de caminhão-pipa, briga na rua para conseguir água. Né? Logo depois que teve essa crise, em 2015, em 2016, 2017, um grupo aqui de pesquisa e de alunos meus aqui da universidade entrevistou quase todos os municípios da nossa bacia, né? E eram duas perguntas: se eles tiveram que fazer alguma adaptação emergencial para poder suportar o abastecimento público nesse período de 14 e 15, e o que eles estavam fazendo para se preparar para o próximo período de estiagem prolongado, ou seja, o próximo período de seca. A primeira pergunta é que todo mundo teve que fazer alguma adaptação, ou mudar o ponto de captação, ou fazer um segundo ponto de captação para poder ter volume de água para distribuição. E daí a segunda pergunta, que é o que eles estavam fazendo para evitar esse problema num próximo período, a resposta foi que ninguém estava fazendo nada. Né? Então, existe essa visão de responder emergencialmente aquilo que acontece, mas não planejar a médio e longo prazo para evitar que isso aconteça nos próximos anos. A questão das cheias e das enchentes é bem isso. Todo mundo sabe, até eu que não trabalho diretamente com isso, sabe quais são os pontos de alagamento de Sorocaba. Inclusive aqueles que alagam e que provocam prejuízo para a vida das pessoas, ou seja, onde tem gente que mora. Esses pontos de alagamento ocorrem quase todo ano, se não todo ano. Geralmente no final do período de chuva, lá em fevereiro, e no começo agora do período de chuva de outubro, novembro. Isso já está nos jornais, tem isso, todo mundo sabe onde é que ela é. E todo ano alaga, e todo ano você tem perdas de patrimônio, tem perdas de negócios, tem perdas de vida eventualmente. E por que não é feito nada, né? Isso não é falta de dados, não é falta de informação. É falta de previsão e de planejamento, né? E isso, os municípios brasileiros estão muito atrasados na questão do planejamento. Agora, por exemplo, está um período de revisão do plano diretor municipal. E os que eu vi aqui na região, muitos deles não levam em consideração essas questões, nem de abastecimento público, nem de eventos externos que podem causar prejuízo para a população. Tá certo, professor. Acho que a gente poderia conversar eternamente aqui sobre isso. Esse é um assunto que rende bastante. Mas tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar nesse momento para a gente pensar essa questão do clima, pensar a questão das mudanças e o que precisa ser feito, o que a gente precisa cobrar de governos? Então, eu acho que o que precisa fazer, e como eu trabalho junto ao Comitê de Bacia, o Comitê de Bacia é um órgão
supramunicipal e que tenta fazer essas discussões e trazer os prefeitos entenderem, né, não só as necessidades para abastecimento público, mas também para esses eventos extremos. O problema é que, depende do prefeito, ele não gosta muito de se envolver com essas questões porque tem cobrança, tem participação forte da sociedade civil, né? Então, eu acho que é importante que a gente cobre das prefeituras que prestem atenção nos técnicos que já têm uma série de trabalhos falando sobre as tendências na região e tomem ações realmente efetivas, locais. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar uma forma de superar essa forma de relação com o meio ambiente. Essa forma de relação do meio ambiente, que a gente pode chamar de neoliberalismo ou capitalismo tardio, ela é incompatível com a sobrevivência humana. Se a gente continuar nesse ritmo de exploração do meio ambiente, a gente, a espécie humana como espécie, não é nem o planeta, porque o planeta, a espécie humana no planeta é um suspiro, mas a espécie humana não vai conseguir se manter durante muito tempo, ou seja, ela tende à extinção, porque nós estamos explorando os recursos naturais de uma forma muito extrema, muito rapidamente, e o pior, né, sem garantir qualidade de vida e sobrevivência para a maior parte da população mundial. A gente precisa mudar um pouquinho essa forma de relação social, e um pouquinho não, precisa mudar drasticamente, mas a gente precisa começar aos pouquinhos, né? E para que a gente consiga manter a sobrevivência da espécie humana no planeta por mais tempo. O Porquê em Pauta é uma produção do Portal Porquê, disponível no Spotify, no YouTube e também no site. Eu fico por aqui, até a próxima.